Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai assistir este podcast e não sei qual é o número dele, deve ser o 30, mas está no ar mais um UND Podcast. Roda a vinheta. E hoje, depois de muita oração, jejum, consegui trazer ele. É muito difícil, mas consegui. Estamos recebendo no nosso estúdio nada mais e nada menos que Misael Neves. Você tá ficando até vermelha, né? Ainda não? Misael, muito obrigado. E eu posso chamar de meu amigo. Obrigado, meu amigo, por ter aceitado. Tenho certeza, como nós começamos essa oração, que você é uma voz para essa geração, para esse tempo. E obrigado por ter aceitado. Ao Senhor Jesus, ao Senhor Felipe, meu amigo também. É um prazer, um privilégio poder estar aqui nesse podcast, UND, para, de alguma forma, servir de bênção para os que estão aqui no estúdio e também os telespectadores, né? De casa, do carro, enfim, de onde estiverem, irão acompanhar, sedentos de Deus. Agradeço mesmo pelo convite, estamos aqui para servir. Bom, vamos bater um papo e acho que você já deu a deixa, né? Servir. E há um questionamento, e a gente já veio discutindo, a gente caminha, né? Em alguns momentos a gente discute sobre isso, fora das câmeras, sobre qual é o padrão de servir. E às vezes a gente tem nesse conflito, eu devo administrar a igreja como uma empresa, eu devo administrar como eu penso, e aí você como um teólogo, né, e que ama a Bíblia e ele faz parte daquele dos 5 solas, né, somente as escrituras e mais nada. Nos orienta, assim, existe um modelo, um padrão de como servir na igreja? Porque eu acho que é um conflito. Esses dias eu compartilhava isso com você, né? Tipo, tem liderança que às vezes, não, porque eu acredito, porque eu aprendi na empresa tal, eu devo trazer esses atributos? Me ajuda aí, vai, por favor. O padrão de serviço cristão é o que a palavra de Deus instrui. Claro que, dependendo da denominação, porque na sua pergunta tiveram aí várias camadas, né? Bom, eu faço isso, né, de vez em quando. A questão do governo eclesiástico muda de denominação para denominação, né? A Assembleia de Deus é o modelo episcopal, onde a figura central, representativa de Cristo é o pastor titular, cuidando de representá-lo, tendo a ajuda ali dos seus liderados, mas sendo ele o maior servo, né? Entendi. Mas sempre buscando imitar o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Né? Agora, em o que diz respeito, inclusive, na sexta-feira que você estava lá em Peruíbe, eu, ao te apresentar, você lembra disso, né? Sim. Apresentei ali as suas credenciais e disse, tudo resume-se em uma frase. Foi. O pastor Felipe é servo de Deus. Então, no reino, todos nós que estamos nele somos servos. E nós precisamos conhecer a sua palavra, que é a sua vontade para as nossas vidas, a fim de não servir segundo o que a gente acha, segundo o que é confortável, mas conforme ele determinou, porque a vontade do Senhor deve ser sempre estabelecida. Agora, o serviço, ele é minuciosamente expandido dependendo da área que a gente vai tratar, né? Então, tem o serviço familiar, o serviço nos relacionamentos mais diversos e assim por diante, né? Por isso que eu disse que sua pergunta Várias camadas, né? várias camadas, né? Mas o padrão é servir segundo a vontade de Deus. E em todas essas áreas que você também citou agora, eu devo servir de uma maneira em que Deus seja glorificado em tudo. Independente, estou servindo no trabalho ou na igreja, Deus tem que ser glorificado em todo o tempo. Esse seria uma base do padrão? Tipo assim, não, eu posso servir da igreja de um jeito e no meu trabalho e outro, na minha família de outra maneira, ou não? Então, a mesma palavra que nos ensina como servir na igreja, nos ensina também como servir no trabalho. Entendi. Como servir nas nossas amizades, como servir no uso do nosso dinheiro, do nosso tempo, dos nossos dons e assim por diante, né? E claro que a glória de Deus é o alvo. Sim. Porque
1 Coríntios 10:31, né? Paulo diz aos irmãos ali na cidade em Corinto: quer comais, quer bebais, Verdade. quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isaías 43, acho que o verso 7, o profeta diz: olha, eu os criei, falando ali do povo judeu, mas Sim. isso abrange toda a criação. Eu os criei para a minha glória. E como é que Deus é glorificado na vida dos servos? Quando eles obedecem a sua palavra, servindo de acordo com a sua vontade. Tanto é que no Sermão do Monte, o sermão mais conhecido do Senhor Jesus, ele disse que os seus discípulos são o quê? Sal da terra e luz do mundo. É uma luz que reflete a luz de Cristo. Entendi. É como se os discípulos fossem uma lua e o Senhor Jesus é o sol da justiça. A lua não tem luz própria, né? Mas ela reflete Entendi. Faz a muito luz sentido. do sol, que é Jesus Cristo. E quando estes obedecem, servem de acordo com a vontade de Deus, essa luz vai glorificar a Deus, como ele mesmo disse. Então, o objetivo da vida cristã é glorificar a Deus em todas as instâncias da vida. E como isso é alcançado? Quando o cristão obedece à palavra de Deus. Só a Escritura. Aí sim. E é importante, Misael, você trazer essa lucidez para quem está nos ouvindo, assistindo, e eu gosto da internet, sempre falo isso, todos os podcasts. Porque pode alguém assistir esse mês, que a gente está gravando no mês de maio, ou pode daqui em 2030 tá assistindo, né? E o mais interessante é que quando falamos da palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável. E assim, para quem não conhece, né? Eu acho que o Misael não falou isso no começo. Misael é o filho do pastor Luizinho, e a gente conhece sobre isso. E assim, quando nessa vida, porque você já nasceu no lar cristão ali, teoricamente, em que momento você entendeu, teve essa lucidez do servir a Deus, né? Porque assim, às vezes o filho do pastor é carregado, né? Vai cantar, vai tocar, né? E em que momento que você conseguiu ter essa lucidez, a sua idade, você fala assim, não, aqui eu identifiquei que isso era servir a Deus, servir ao Senhor, enfim. Uma pergunta interessante e sim, eu nasci em um lar cristão, então nunca conheci o mundão assim, de maneira aberta. Mas já tive os meus deslizes, né? Já faltei em culto para ficar jogando videogame. Olha aí. Já matei culto para ficar na quadra. Já fingi que estava doente para não ir para a igreja, né? Então, tudo isso eu fiz. Já tive meus momentos de frieza espiritual, mas filho de pastor desde os 7 anos de idade, eu vi no meu pai um exemplo vivo de um servo que glorifica a Deus. Entendi. Sua dedicação, o seu empenho, o modo com que ele se preparava para poder ensinar a palavra de Deus, né, nos cultos de ensino e também de domingo, como ele tratava alguns casos delicados. Eu pude participar de alguns depois que eu fui atingindo uma idade que podia comparecer, porque eu fui consagrado jovem a pastor, né, com 19 anos, solteiro ainda, né? Mas, resumindo, tinha que estar na igreja, quando podia faltar eu faltava, mas sempre estava ali ouvindo a palavra, mas nunca levando a sério. Entendi. Meu pai tem um papel fundamental na minha vida, no sentido de me ensinar o caminho, mas quando eu sofri uma tristeza muito forte emocionalmente na minha vida, eu aprendi a amar Jesus, e só queria orar, só queria ler a Bíblia, e foi onde eu tive contato com as doutrinas da graça. Entendi. Eu passei a conhecer alguns escritores que falam muito sobre justificação pela fé, sobre a salvação somente pela graça, e foi ali que eu entendi o que é servir. Entendi. Lendo esses autores e mesclando isso com o que meu pai ensinava, aquilo que eu consegui pegar, né? Sim. Eu não prestava muita atenção. Porque realmente quem entendeu o evangelho e compreendeu para que foi salvo, entende que essa salvação não redundará apenas em vida eterna, mas essa vida com Jesus começou no momento em que ele nos salvou. Então, não é um Cristo que nos salvou apenas para nos levar para o céu, mas um Cristo que nos salvou para nos santificar e nos usar nessa terra. Efésios capítulo 1 diz isso, né? Que fomos salvos para vivermos diante dele irrepreensíveis em amor. Então, eu entendi e vivo isso, né? Procuro aplicar na minha vida. Servir a Deus não é uma obrigação, é um privilégio, né? E também, digamos que
servir a Deus é o propósito da nossa vida. Sim. E nós nos sentimos realizados quando assim o fazemos. Então, toda essa ajuda com essas instruções, por isso que o conhecimento liberta, né? A verdade liberta. Me fez, assim, entender um pouquinho dessa responsabilidade também, desse grande privilégio, né? Que é o serviço a Deus. Uma das coisas que, para quem está acompanhando, eu para quem acompanha, na verdade, o Misael de perto, né? Hoje ele é pastor na igreja lá em Peruíbe, e aí tenho esse privilégio de acompanhar. E a gente, eu vejo, e eu posso testificar, eu acho que essa conversa nossa entre amigos vai ser aberta nacionalmente, né? O Misael é tímido para essas coisas, como foi difícil trazer. Mas assim, eu tenho percebido, Misael, nessa caminhada, nessas idas e vindas, né, de Peruíbe, né, a gente tá, nesse momento está em Peruíbe, que você tem esse zelo pela palavra. E a gente tem visto que a internet, o mundo gospel, tem levantado novos jovens e que anseiam, né, às vezes o cargo e tal. Então, assim, você filho de pastor, hoje pastor também de uma igreja, e eu vejo que, assim, um tempo inteiro você procura focar, tipo, tem que ser a Bíblia. O que a Bíblia diz, o que, né, o que ela tá nos ensinando. Então, assim, na sua fala, você falou assim: quando eu me dediquei à leitura, ao conhecimento, eu encontrei isso, essa vocação do servir em qualquer área. Então, acho que a sua orientação para quem está começando agora, eu quero pregar, o senhor me deu esse chamado, e eu acredito, se dedique aos estudos, né? Não tem outra coisa, né? A gente pode aliar, claro, a oração, né? Para que o conhecimento não enche aqueles que estão começando. Mas quando você entende justamente isso, pastor Felipe, que o conhecimento é para servir, Bom. é para compartilhar, é para ser um cristão melhor. Então, infelizmente, muitos pregadores que estão começando têm motivações ruins. Faz sentido. Querem viralizar na internet, querem muitos seguidores, querem um cachê, né? Então, querem ser itinerantes, estou falando de todos, né? Sim. Então, aprendem para ser uma voz que servirá a si mesmo. Sim. Mas o conhecimento é para servir melhor o reino de Deus. Então, é necessário que haja, além da busca do que está nos livros e no grande livro, uma comunhão muito íntima com Deus através da oração, para que isso gere amor e você use aquilo para passar adiante, né? É isso. E quando você fala sobre servir, né, ao outro, a Bíblia nos deixa isso claro, e aí o bom do Misael é que ele traz as referências, né? Então é bom que você vai anotando aí, vai escrevendo para poder depois consultar e criar esse estudo. A Bíblia traz esse exemplo de tipo assim, olha, o, mo- a obra do Senhor tem que ser administrada conforme o dono da obra, que não somos nós, isso já ficou claro, é o Senhor. Então, assim, eu sou um servo, eu sou, que nome que eu posso dar? Tipo, servo mesmo, administrador da obra, e assim, a Bíblia nos dá esse apontamento, agora entrando numa parte mais teológica, né, que é a sua área. São palavras sinônimas que você citou aí, duas, eu quero acrescentar uma terceira, né? A Bíblia chama assim de servo, de administrador, Sim. e também um conceito muito aceito e até uma doutrina que foi montada em cima disso, no sentido que está na Bíblia, é a mordomia, né? Bom. Nós somos mordomos, né? Mordomos. Cuidamos daquilo que não é propriamente nosso, mas que foi nos entregado para servir ao rei, ao servir os seus súditos ou os seus servos, né? E a Bíblia tá cheia de referências que nos informam que, de fato, tudo é do Senhor. Sim. Salmo 24:1, por exemplo, é o texto clássico, né? Do Senhor é a terra E tudo. e a sua plenitude, tudo, né? Que nela há. O mundo e todos aqueles que nele habitam. Sim. Né? Esse é um texto clássico. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente vê, por exemplo, os apóstolos dizendo que a igreja é a igreja do Senhor Jesus, Bom. que ele comprou com o seu próprio sangue. Né? O Espírito Santo, por exemplo, é aquele que está santificando a igreja hoje para apresentar ao noivo, que é o Senhor Jesus. Então, se a obra é dele, se a noiva é dele, se tudo é dele, eu não sou dono De nada. de nada. Tudo aquilo que é bom, que vem à minha mão,
para cuidar ou para usufruir, eu tenho que entender que eu tenho direitos sobre aquilo, mas que eu também tenho deveres. E esse dono de tudo está olhando para ver como é que eu vou servir e deixou registrado a sua vontade na palavra. Bom, Então, erra quem quer ou quem tem preguiça de ler, né? Porque tá registrado. Ele cuidou de não deixar dúvidas acerca de como utilizar das benesses dessa vida, justamente para não justificarmos com a ignorância de que não sabíamos porque tinha não estava informação. mas ele deixou registrado e está muito bem registrado. Que característica você atribui, e aí eu gostei dessa palavra mordomo, que característica você atribui, que é tipo assim, o mordomo precisa ter essa característica, precisa ter essa habilidade, né? No mundo acadêmico, profissionais chamam de soft skill e hard skill. Então eu acho que hard skill ali no sentido ler a Bíblia, ok, então tem que conhecer teologicamente. E soft skill, de que comportamento, que habilidade esse mordomo que serve ao Senhor, que serve à casa dele, precisa ter, e que você atribui isso? É importante essa pergunta também, porque assim, talvez alguém que esteja assistindo a gente nunca parou para pensar que é um mordomo, Sim, né? Eu falo principalmente daqueles que entregaram sua vida para Jesus, mas os que ainda não receberam algumas bênçãos, segundo a graça comum, que deram conta diante de Deus também, sim. verdade? Mas falando Faz principalmente sentido. aos cristãos, por mais que a pessoa desconheça essa realidade, ela ainda assim é um mordomo. Entendi. Então, esse tema da mordomia, de como servir a Deus do jeito dele, é tão importante, pastor Felipe, porque todos nós somos mordomos, Entendi. ainda que não tenhamos a consciência disso. Entende? Eu vi, por exemplo, você vê, algo rápido aqui que me surgiu à mente, só para exemplificar esse fato que, ainda que eu não saiba ou não tinha esse conhecimento, eu ainda tenho responsabilidade porque eu sou um mordomo, né? O filho do ator do Harry Potter, Sim. que é uma criança, recebeu essa notícia. Não. Ele assiste Harry Potter sem saber que é o pai dele. Ele não contou ainda. Entendi. Ele assiste com o filho sem Se revelar ali. revelar, porque ele é pequeno e não consegue fazer essa associação. Como o pai tá lá e tá aqui. Entendi. Exato. Mas o ator, ainda que a criança não saiba, é o pai dela que está do seu lado. Entendeu? Agora, trazendo para o contexto que eu disse anteriormente, o mordomo é mordomo, ainda que ele desconheça Não tem essa lucidez. essa lucidez. Então, é por isso que é um tema que precisa ser falado, porque ele perspassa toda a palavra de Deus. E é imprescindível a gente entender o que é a mordomia para nós também adquirirmos o conceito de qual é a mentalidade, aí chega na pergunta que você fez, que um mordomo precisa ter. E aqui eu peço três bases aqui, tá? Nessa sequência. Primeiro, o mordomo precisa reconhecer que Deus é o dono de tudo Entendi. e ele é apenas o administrador. Já citei aqui alguns versículos, né? Sim. Segundo, se ele é apenas administrador, não é o dono, ele deve agir segundo a vontade De Deus. do dono. Do dono. Por exemplo, eu te emprestei um livro ontem, com muito custo. Cobrando aí já o livro, né? Se eu quiser emprestar um livro para alguém, pode se considerar amigo. Olha, obrigado, Senhor. Aí me devolva. Imagine que você devolva, e aqui não é nenhuma indireta, né? Mas assim, o livro rasurado, Entendi. com orelha, manchado. Derrubei água, refrigerante. Ou eu fiz algumas anotações sem minha autorização, Entendi. o livro não é seu. Entendi. Entende? Como é que eu vou, ao receber o livro, me sentir? Eu te emprestei, Violado, desrespeitado. porque é meu. Então, a segunda mentalidade do mordomo, o segundo aspecto da mentalidade do mordomo é: eu devo agir segundo a vontade Do dono. do dono, né? Segundo aos Coríntios, se não me engano, ou primeiro, né? Capítulo 4 ali, o apóstolo Paulo diz que ao dispenseiro, ao mordomo, requer-se que ele seja achado fiel. Fiel. Fiel é o fiel da balança, né? Sim. Que se você tirar, ali não fica equilibrado, né? Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto da mentalidade do mordomo fiel é que tudo isso importa porque chegará um dia em que eu estarei diante de Deus prestando conta. Entendi. E a diferença entre o dono e o mordomo é a prestação de contas. Então, chegará um dia no tribunal de Cristo, lá em 2 Coríntios 5:21, que todos nós, os crentes, né? Que o tribunal de Cristo
de recompensa é para os salvos. Entendi. O juízo final é para os perdidos. Todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que tivermos feito por meio do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Então veja, professor Felipe, aqui para terminar senão é uma pergunta muito abrangente, Sim. né? Nós estamos semeando para a eternidade. Então, a forma como eu ajo aqui vai definir como eu passarei a eternidade. Entendi. Então isso é muito importante. E assim, vai abrindo várias caixinhas, espero não sair do seu roteiro de estudo e mental, e assim, tá sendo bem diferente. Sim. Você falou pra mim assim que a pessoa é mordomo mesmo sem saber. Então a mordomia, ela não tá associada ao servir a casa de Deus só? Eu sou mordomo em outro lugar, que nem eu ia questionar isso. Ah, eu sou mordomo da. Ah, que nem você falou assim, você não é mordomo de nada. Beleza, eu não sou mordomo nem da minha vida. Tipo assim, eu faço. Dono, né? É dono. Não. É aquela coisa, meu corpo, minhas regras. Então, assim, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. Aí você abriu várias perguntas e vários questionamentos. Então, assim, na minha cabeça estava associado a mordomia ao servir a igreja. Eu sou diácono, sou pastor, sou líder e tal. Mas ela vai para fora disso também, é isso? Exato. E aqui é importante que você citou algo que abriu uma outra caixinha. Eu acho importante a gente falar sobre isso, para já responder a sua pergunta sobre a abrangência da mordomia cristã. Por que essa doutrina é importante? Porque nós temos experimentado filosofias e sofismas de um mundo que é anti-Deus. E justamente formula algumas frases que são contrárias à Bíblia, justamente para te fazer sentir dono Entendi. e agir de acordo com a sua vontade. Você citou uma, né? Meu corpo, Minhas minhas regras. Não é isso que a Bíblia diz. 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 6, Paulo fala que nós não somos de nós mesmos, porque fomos comprados por um bom preço. Bom. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e pertence a Deus. Então, pegando a mentalidade do mundo fiel, se nem o meu corpo é meu, porque a partir do momento em que Cristo habita em mim, eu sou templo dele, eu não posso fazer com o meu corpo o que eu quero. Entendi. Eu tenho que olhar para a palavra e entender como Deus quer que eu utilize essa bênção que é o corpo para servir o melhor, para servir as pessoas melhor. Então, a palavra de Deus vem nos ensinar justamente como servir a Deus em um mundo caído. E isso, agora sim, abrange todas as áreas. Econômica, então, vai falar, e aqui alguém pode não gostar? Mas eu falei que esse podcast está sendo bem polêmico. O outro que a gente teve, meu Deus do céu. Não gostar porque, assim, não que seja ofensivo, mas confronta, mordomia confronta. E é isso que algumas pessoas que apenas ouvem essa palavra, se alguém ouviu essa palavra e saiu do podcast, que espero que não tenha acontecido, não entendeu o que é mordomia. Entendo. Eu lembro uma vez que eu estava pastoreando na igreja, e depois do culto, eu ofereci carona para uma irmã, né? Junto com o marido. Era uma senhora idosa. Falei, eu levo o senhor na sua casa. Ela entrou no carro e falou assim, nossa, que mordomia. Então, essa palavra mordomia, na cabeça de alguns, diz respeito à vida fácil. Entendi. E é totalmente contrário, pelo jeito. Não, a mordomia cristã diz que você tem direito, sim, mas, sobretudo, você tem deveres, não é a respeito de uma vida regalada. Só desfrutar de prazeres. De prazeres, faço o que eu quero. Não, é você viver segundo a vontade de Deus. Então, mordomia abrange também a área da economia, como eu disse. Deus é o dono do quê? Do ouro e da prata. Tá. Isso diz respeito a finanças. Finanças. Então, meu dinheiro é meu? Faz sentido. Não. Você entende? Sim. Meu dinheiro é de Deus. Ah, mas eu trabalhei. Mas quem te deu saúde? Então, assim, não vai ter nenhuma área, vai ficar. Entendi. Se tu for puxando a linha, vai chegar em Deus. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Todo. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, ele é a fonte. Nós somos o final dela. Nós recebemos o que vem dele. Então, tudo é dele. Tudo que for bom vem dele. E se vem dele, é dele.
E se é dele, eu não posso usufruir da maneira que eu acho que deve, Sim. porque eu vou prestar conta um dia e posso ser penalizado por isso. Então, a economia, na área dos relacionamentos, como eu cuido da minha família, se eu sou o pai, eu tenho um papel que a Entendi. Bíblia estabeleceu para eu, né, agir. Se eu sou filho, Colossenses fala muito disso, né? Se eu sou pai, eu não posso irritar meu filho, por exemplo. Entendi. Eu não sou dono do meu filho, né? E assim por diante. Relacionamento, amizades, né? A questão também física do corpo, da alma e do espírito, do meio ambiente, até a terra, por exemplo, não é uma pauta, Ambientalista. é bíblica, porque a terra é de Deus. Então, por exemplo, olha só, quanto tempo demora um canudo para se decompor? Milhares de anos. Milhares. De plástico, né? Um canudo de plástico. Eu lembro, eu não vou saber de cabeça agora, mas muitas e muitas tartarugas marinhas são mortas todos os anos Sim. por conta de Simples canudo. Então, aí eu pergunto, será que você já matou uma tartaruga marinha? Que é a criação de Deus? Pastor, mas isso tem coisas maiores para se preocupar. Tudo bem, eu até concordo que pode ter. Mas quando você joga algo no chão, por exemplo, a terra que é de Deus, pode ir para um lugar que está matando o ser vivo que Deus criou. Entendi. Então, olha só que importância essa doutrina. Ela abrange tudo. E sim, pastor Felipe, todas as áreas da nossa vida. Todas. Inclusive, só para terminar Não, aqui, por favor. Não? toda igreja que eu chego, essa é a primeira série de estudo que eu dou. Que Economia interessante. cristã. São 12 temas. Porque quando você entende isso, você aceita isso e deixa isso penetrar a sua vida, você vai ser um servo melhor. E todas as áreas da sua vida serão atingidas beneficamente. E aí eu costumo dizer que quando o pastor Misael, ele prega, e ele faz isso, ele bate nas pessoas e sorrindo, né? Porque assim, parece muito simples, mas de verdade veio o flash na minha cabeça de quando eu joguei papel no chão. Eu quero voltar a pegar os papéis que eu joguei, mas não consigo mais. Mas assim, é muito simples, só que é constrangedor e é normal. E assim, uma coisa que a gente tem percebido é que nós estamos caminhando para não transmitir a quem tá ouvindo ou quem tá assistindo, tipo assim, aquela ideia de perfeição. De verdade, quando você falou do canudo, eu fiquei. O que eu vou? Posso pedir perdão agora para Deus? Porque faz muito sentido. E assim, meu, são muitas caixinhas, não vai dar pra ser um podcast, vai ter que ser 12, né? Pra cada série. Mas assim, ô Misael, e aí a gente vê movimentos sociais ou movimentos filosóficos de empoderamento, de militâncias, de ativismo, que nem se fosse ambiental. A pauta de preservar o meio ambiente, eu não preciso de movimentos ou de instituições que façam isso. Isso é bíblico. E aí eu pergunto, quantos de nós já fizemos esse movimento para que, de forma bíblica, os irmãos cuidassem do meio ambiente de forma verdadeira? Assim, eu estou em conflito porque eu não preciso que uma instituição seja fundada ou ela venha dizer vamos pela pauta do meio ambiente. Não, a palavra do Senhor fala sobre isso. E o que a gente faz agora? Paulo, quando ele deixa, salvo o melhor juízo, lá em Atos 20, né? A igreja de Éfeso, ele chama os presbíteros e fala, estou indo, eu não vou ver mais vocês, mas eu estou com consciência tranquila porque eu busquei ensinar a vocês toda a vontade de Deus. Não apenas um tema. Eu procurei ensinar toda a vontade de Deus para vocês. E agora a responsabilidade do rebanho está na mão de vocês. Então, pastor Felipe, o pastor, a igreja, deve ter uma agenda que abranja todos os temas possíveis. Entendi. E não ficar apenas naquilo que é da moda, é do momento. Então ele vai falar de soteriologia, doutrina da salvação, ele vai falar de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, ele vai falar de mordomia cristã, como eu disse, né? E assim por diante. Mas quando esse conhecimento é negligenciado, e aqui eu coloco assim na conta da minha classe, né, pastoral, aí o mundo se apropria desses temas. Ah, mas tá bom, pelo menos alguém está fazendo. Não, não é tão simples, porque Deus é tirado do processo. Eu tenho que fazer conforme o dono. Para que a glória seja dele. Faz muito sentido. Então, quando a igreja deixa de anunciar aquilo para qual ela foi chamada, que é toda a vontade de Deus, aí outros movimentos crescem, tomam posse daquela agenda como se fosse uma pauta só sua, e aí parece que quando a igreja quer falar sobre aquilo, ela está admitindo uma ideologia política. Sim. Como foi a pastora Ana Raquel, por exemplo. Sim.
É importante falar Não sobre ouvi a isso. mensagem toda, é só o corte. Sim. E pelo corte, claro que, como era um tema muito delicado, que falava sobre agressão, Proteção da proteção criança. contra a criança, e ela estava tensa, cometeu um deslize ou outro, como, por exemplo, falar que muitas das nossas igrejas se encobertam. Sem um dado, não tem como você afirmar isso. Mas, no contexto da obra, ela foi muito feliz no que ela disse. Sim. Mas muitos progressistas já amaram. Sim. E disseram que ela é uma feminista enrustida, o que não é verdade. Sendo que ela tá fazendo o que a Bíblia pede, né? O que a Bíblia pede, É. para a glória de Deus. Sim. Entende? Então, infelizmente, saiu das nossas mãos aquilo que nós deveríamos, como igreja, administrar, e o mundo se apropriou, e infelizmente, agora para recuperar, só através de um avivamento, de uma comoção de Deus muito forte nas vidas, né? E aí, eu vou entrar numa questão que você abriu sobre isso. E aí a gente tem uma dificuldade de entender o que é um avivamento. Porque, né, e nós somos, vamos dizer assim, pentecostais, canela de fogo, né? O pessoal brinca, né? E pelo que você está falando, seria um avivamento de retorno à leitura de escritura, da oração, para entender o que o dono da obra ou de tudo quer que administre. Assim, eu estou muito, de verdade, e em conflito sobre isso, porque tudo aquilo que às vezes o mundo se apoderou, e que você já trouxe isso, a Bíblia nos ensina isso. E onde nós estamos? Então, assim, o silêncio da igreja faz com que pautas que eliminem Deus da centralidade avance, né? Então, e aí eu também acredito nessa linha que o avivamento é muito mais do que o movimento. Eu acho que ele gera esse impacto de transformação mental e social. Essa seria a linha de pensamento? O avivamento ele é necessário quando a idolatria está imperando, né? E a gente vê muito isso no Antigo Testamento no povo de Israel, né? Sempre que o povo de Israel descambava para a adoração a Baal, a outros deuses, Deus levantava algum profeta para procurar trazer o povo de volta para a sua presença. Então, avivamento é retorno, avivamento é reviver aos princípios bíblicos. Agora, é o seguinte, o problema dessas pautas estar nas mãos de quem não teme a Deus é que o foco deles é tão, assim, incisivo em uma coisa só, em uma pauta, que se torna o ídolo deles. Então, é a igreja que tem esse equilíbrio de não pensar que se as pessoas se moverem para tentar solucionar o problema, vai resolver. Mas entende como a solução daquele problema, Deus movendo as pessoas. Entendi. E faz a diferença. Para a glória dele. Então não se torna assim um alvo a ponto de se tornar um ídolo que vai mover o meu coração. Entende? E é justamente isso, né? É muito bom se alegrar, né, na presença de Deus. Pular, falar em línguas. Mas avivamento é reconhecer os pecados. Entendi. Aí já é outro tema, mas é importante falar assim, mesmo que seja de maneira bem assim, pincelada, bem básica. A gente pensa que avivamento é quando o culto explode. Entendi. O pregador hoje pregou e olha quanta gente caiu, quando a gente pulou. Eu não duvido que o Espírito Santo pode derrubar pessoas. Sim. Pessoas podem ser renovadas em línguas estranhas. Eu não duvido disso. Mas muito do que a gente vê é alguém que estudou e é bom em oratória e sugere e os outros são manipulados. Entendi. Mas quando o avivamento vem, as pessoas não caem para trás. Um exemplo, né? Caem de joelhos em arrependimento diante de Deus. Faz sentido. Isso. Agora, alguém, espero que não, mas acontece. E você está falando sobre mordomias? Não nada a ver isso aí. Não, o dinheiro é meu. Tudo bem, eu vou ouvir o pastor Misael, vou ouvir o pastor Felipe, mas no fim das contas eu vou decidir o que eu faço com o meu dinheiro. Isso é um pecado. Nossa. É um pecado que a pessoa aceita. E aqui eu vou finalizar para não por nessa questão. Por exemplo, infelizmente, pastor Felipe, o avivamento ele está longe, sinceramente, porque grande parte da Igreja de Deus abriu concessão para muitos pecados. Por exemplo, eu lembro de um pastor
que ia na sua igreja perguntou assim, antes de um ensino: quem aqui tem problema com a preguiça? Aí, muita gente, né? Eu sou preguiçoso, pastor e tal. Tá bom. Aí daqui a pouco ele: quem tem problema com pornografia? Ninguém. Ele levantou a mão e falou assim: ué, qual a diferença? Preguiça não é pecado? Então, a partir do momento em que a gente aprender a nos arrependermos e confessarmos os pecados que se tornaram comuns, o avivamento virá. Entendi. O problema é que a gente maximiza muitos pecados, tolera outros e não confessa diante de Deus. E isso entristece o Espírito Santo. Outra coisa é a igreja querer resolver os problemas do mundo e não resolver os seus próprios problemas. Bom. Quer ver? O problema hoje é casamento com pessoas do mesmo sexo, coisa que não tem na igreja. Muito raro. É um problema do mundo. Corrupção, que é um viés político. Sim. Né? Então, a igreja quer tratar os problemas de fora e se esquece de tratar os seus próprios problemas. E assim, uma igreja fria, né? Em muitos quesitos. E tem tudo a ver com mordomia É isso que eu tô cristã. falando, vai trazendo sempre para esse ponto, Sim. porque que nem quando você fala avivamento é retorno para quê? Para entender como o dono quer que venha agir, seja com o seu corpo, seja na igreja, então assim, eu não tô conseguindo agora mais desassociar as coisas à mordomia, a mordomia cristã, a mordomia, porque assim, Ela abrange tudo. literalmente, eu tô aqui, você vai falando, tô pensando, deixa eu ver se alguma coisa escapa. Não tem como. Então, assim, os pecados citados, os pecados falados é mordomia, então eu não tô sabendo administrar meu corpo, e aí acabo cometendo, quem sabe, o pecado da pornografia, como que você tá falando. Ah, o dinheiro, por tudo responde, uso isso como justificativa, e aí Exato. não tô usando de forma. Sim, Então, assim, sim. não existe áreas que a mordomia não venha te orientar através das Santas Escrituras. Exato. E é importante o conhecimento que ele traz libertação, Deus através dele, né? Até porque querer agir segundo a própria vontade é um tipo de idolatria. Verdade. Porque eu sou o Senhor de mim. Isso que eu ia falar, eu que governo, né? Agora, exatamente. Tá, mas, pastor Misael, por que que eu sou mordomo? Você é mordomo porque você é salvo. Sim. Ah, eu tenho opção de não ser? Não, não tem. Porque quando a gente vai para Romanos 10:9, deixa eu abrir aqui, tá? Tá. É um texto muito conhecido. E olha só, Paulo fala sobre como ser salvo, né? Eu agradeço pela Bíblia, né? Que você emprestou que eu esqueci a minha. Se eu demorar um pouquinho é porque é outra aqui, né? Mas já achei, ó. Se com a boca você confessar, Romanos 10:9, Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se com a boca você confessar Jesus como? Senhor. Não é Salvador. Faz sentido. Entendeu? Verdade. Então, muitos querem o Salvador, aquele que leva para o céu, mas não quer o Senhor, aquele que governa a vida aqui. Mas não tem como ter uma coisa e não ter a outra. Faz muito sentido. Se eu sou salvo, eu tenho alguém que governa a minha vida. Se eu quero alguém, apenas alguém que me leva para o céu, eu não sou salvo de fato. Porque eu vou continuar governando a minha vida. E não faz sentido, porque o mesmo Paulo disse, olha, agora vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé pelo Filho de Deus. Sim. Então, apesar de nós sermos amigos de Deus, né, Jesus disse isso lá em João 15 para os seus discípulos, porque ele estava revelando toda a vontade e a verdade de Deus, e ser amigo nesse sentido tem isso de por que somos amigos de Jesus ou de Deus? Porque não tem mais segredo. Entendi. Sua vontade está revelada. Mas nós ainda somos servos. E indo mais a fundo, escravos é a palavra que a Bíblia usa, doulos Sim. no grego. Escravos. Mas escravos que voluntariamente aceitaram a vontade de Deus. De um Serviram. Senhor, né? Aceitaram o Senhor. E tem uma ilustração muito boa de um tempo que vendia-se escravos, né? Um caminhão que passava num determinado bairro, e ali tinha um rico que vivia em sua mansão, e ele tinha o costume de, toda semana, comprar um escravo para libertar. Em uma dada semana, o caminhão passa anunciando os escravos, e ele escolhe, eu quero esse. E o senhor, né, do caminhão pega, desce o escravo,
tira as correntes dele, aquele homem rico paga, né? Ele escravo, o caminhão vai embora, e aí ele diz assim para o escravo, né? Agora liberto. Você está livre, pode ir embora. Quando ele vira as costas para ir para casa, quem está atrás dele? O escravo. O escravo. Fala, não, eu te liberei. Você pode ir embora. Aí ele volta, o escravo está na porta. Pode ir embora, você é livre. Ele falou, não, eu sou seu agora. Olha isso. Se eu voltar para a rua, o caminhão vai me pegar. Então, por favor, deixa eu servir o senhor. Então é isso. Né? Então, Lutero fala que o homem é nascido escravo. Se ele não é escravo de Deus, ele é escravo do pecado. Entendi. Faz muito Ele sentido. não é livre no sentido de ter autonomia para decidir o que faz com a sua vida. Estou falando de livre-arbítrio. Sim. Estou falando assim, ou ele está justificado em Cristo, ou ele está condenado em Adão. Ou o senhor dele é o diabo, ou o senhor dele é Jesus Cristo. E não tem o meio termo. Ou ele faz a vontade de um, ou ele faz a vontade de outro. Sim. E se ele não faz vontade de nenhum, logo ele está fazendo a vontade do inimigo, do pecado. Então, mordomia mostra realmente aqueles que são salvos, porque eles querem não só o Salvador, eles querem o Senhor. E, assim, eita, a polêmica. Agora, vamos lá. A gente gosta, eu sei que você também, né? Eu não gosto de polêmica, tô fugindo de polêmica. Tá fugindo, né? Tô. Chega de casal Aue por aí, né? Mas assim, não. Assim, e olha a importância de olhar a Sagrada Escritura e analisar com detalhe. Nessa vida que a gente vive acelerada, às vezes... E aí eu ouvi isso, né, de um pastor que tem muito cuidado. Quero ministrar, deixa eu perguntar no chat, deixa eu pegar alguma coisa pronta. Se não debruçar, porque essa passagem que você acabou de ler, essa passagem fala sobre se com a boca confessar que Jesus Cristo é o teu Senhor. E às vezes a gente já discutiu uma vez sobre isso. Toma muito cuidado para líderes, pastores, pensarem sobre essa questão de quando pessoas confessam a Jesus como Salvador e achar que ali é o início e fim, pronto. Essa pessoa há uma necessidade do discipulado, porque se ela não entender a mordomia, aí você me corrige se está errado, de nada vai valer, porque tipo assim, às vezes, né, tem aquele chama aqui à frente, levanta a mão, repete comigo, só que se a igreja não tiver um programa de discipulado, ela não vai servir o Senhor certo, e assim, e de verdade, quantos de nós olhamos para Jesus como Salvador? Não, vou, porque ele vai mandar pro inferno, porque o inferno tem enxofre, tem fogo e tal, e não é isso. E assim, precisa de um programa de discipulado para que as pessoas entendam e que confessar a Jesus como seu Salvador não é o final, mas sim o início de uma vida para poder entender essa mordomia. Abrir várias questões, né? Mas eu gosto. A forma que você começou a sua fala, eu concordo. A forma que você terminou foi em forma de pergunta, eu concordo também. Mas eu queria pegar o começo, né? A gente não pode confundir decisão com regeneração. Levantar a mão não é sinônimo de estar salvo. Porque, veja, a regeneração, que é o fato da pessoa nascer de novo, é um parto, digamos assim, que acontece no mundo espiritual. Então, como é que eu sei que aquela pessoa que levantou a mão aceitou Jesus? Ou foi regenerada? Os frutos que, a partir daquele momento, aparecerão. Pelo fruto a gente conhece. Sim. Não é isso? Sim. Pelas obras daquela pessoa. Então, eu conheci, por exemplo, um homem da igreja, obreiro, tá? Eu já conheci muita gente, então ninguém vai saber de quem eu tô falando, né? Que há 30 anos ele traía a esposa. E só confessava quando era descoberto. Então essa pessoa é salva? Será que é salva? 30 anos em um pecado específico e não consegue ter arrependimento no coração pelo Espírito Santo, tem que ser descoberto para ser coagido a confessar por medo? Mas é obreiro. Não tem problema. Pelos frutos que a gente conhece. Entende? Então, uma outra questão. Vamos lá. O pastor está ali pregando, o pregador, fala de tudo, menos de Jesus. Aí no final, quem quer aceitar Jesus? Que Jesus que a pessoa aceita? Entendi. Tanto é, pastor Felipe, agora já que você quer polêmica, né? Ou o vídeo vai cair ou... Há uma ala que não concorda com o apelo depois das pregações. Porque isso pode confundir algumas pessoas que decidem-se por Cristo, sim, mas que não são regenerados pelo Espírito Santo. Entendi. Porque, justamente o que eu falei,
ao receber uma palavra de prosperidade ou de uma cura interior, uma pessoa que está sofrendo e não ouviu sobre salvação, sobre o evangelho, ela vai à frente buscando o quê? A cura da sua enfermidade emocional. Sim. E por meio de uma confissão ali verbal, às vezes ela vai embora, nunca mais volta para a igreja, mas se você encontrar ela na rua, ela fala que é crente. Porque fez aquele ato e se resumiu aquilo. Tá Entendi. bom, mas o que é a justificação? Pergunta para ela. Por que foi necessário Jesus morrer por você? O que é pecado? A pessoa não sabe, mas ela foi à frente. E falaram para ela que ela aceitou a Jesus. Isso é um problema. Sim. E aí, para você, hoje em dia, pregar o evangelho, você tem que desconstruir da mente de alguns um falso evangelho que foi pregado. Nós temos por aí, na internet, parece que só o que é ruim viraliza, né? Pregadores coaches, que traz um evangelho água com açúcar, que anestesiam pessoas para irem confortáveis para o inferno sem perceber que estão indo. Nossa. E se você conversa com elas, elas são salvas, mas não têm o Senhor, porque não teve mudança de vida. Entendi. Tá? Então, apesar de que salvação não é pelas obras, as obras evidenciam que uma salvação ocorreu de fato. Sim. Porque não é venha como está e Fique como estás, né? Não, é venha como estás. Não é bíblico isso, mas é uma evidência, né? No sentido de não ser um versículo, né? Você vem como estás, porque para vir à mesa, e você tá falando de alguém, né? Mas para vir à mesa, você não vem transformado. Sim. Você senta à mesa e na mesa que você é transformado, e não é ceia isso, tá? Sim. Isso é o fato de você ser aceito na graça. Isso. E é a partir dali que você é transformado. Mas se não ocorrer uma transformação, para alguns é menos, outros demora mais tempo, não houve salvação. Sim. Porque o mesmo Jesus que começou a obra, ele finaliza. Não é isso que diz a palavra? Só que para ele começar, ele precisa ser o meu Senhor, né? Exato. E Faz muito sentido. Ele usa os meios de graça que ele estabeleceu para fazer o crente amadurecer. Sim. Que é o discipulado que você disse. Isso faz tanta diferença, porque essa falta de maturidade, né? E aí as pessoas acreditam que maturidade está ligada à quantidade de coisas que você faz ou de tempo que você está na igreja. E eu tenho percebido isso na caminhada, na pouca caminhada, menos que a sua, nesse sentido, é que às vezes está ali 30 anos, como você falou, 30 anos, e não atingir essa maturidade. Por quê? Porque quem está governando tá errado. Quem governa, né? Paul Washer disse uma vez, eu estava ouvindo ele, que uma das estratégias do diabo é manter o crente ocupado com coisas que são insignificantes. Às vezes tudo que Jesus quer é que a gente tenha o coração de Maria, né? O ativismo religioso, a questão de fazer, às vezes toma tanto nosso tempo que a gente esquece de ser, né? Sim. Você postou isso esses dias? De estar aos pés de Jesus, né? Então não é a quantidade de coisas que eu faço, apesar de ser importante também, é a qualidade e o quanto eu amo o meu Senhor. Isso vai fazer toda a diferença, porque eu sou apenas um instrumento. Sim. Né? Eu me gasto, me desgasto, como Paulo disse também que fazia, mas sempre entendendo que a obra é dele e priorizando acima de tudo o meu relacionamento. Maturidade não é sinônimo de tempo de casa e nem de quantidade de informações que eu tenho. Né? Depende do que eu estou fazendo com as informações, com o conhecimento que eu recebi, né? E qual é a minha caminhada durante esse tempo todo, né? Isso é interessante, você tocou num assunto importante. E vai gerando vários conflitos mentais, e que nem assim, eu como sou a ponta da faixa etária das crianças, você acredita, e aí eu sei que a gente não tinha combinado isso, eu gosto, né, de abrir outras vertentes. Eu consigo e eu já posso aplicar, e você acha que é viável, tipo assim, mapeando, dará bons frutos, ensinar mordomia para as crianças? Olha, seria delicado eu devolver a pergunta para você? Não, vamos lá, uma conversa, né? Porque o pastor Felipe que é o conhecedor aí dessa área, né, do tratamento com as crianças, mas apesar de, enfim, ser a sua área, acho que não há tema que a gente não possa ensinar para a criança, biblicamente falando. Sim. Tem que saber como, né? É isso. Como. Mas ela
ela deve sim aprender mordomia, até porque se os seus pais não forem bons mordomos, ela vai começar a ser alguém impertinente em casa para o bem, né? Pai, cadê a oferta? É do Senhor, a gente tem que levar. Pai, isso, né? É importante, é importante. Uma coisa que a gente, por exemplo, pode ensinar para a criança, eu acho muito importante, dentro de uma das áreas da mordomia, é sobre a mordomia do tempo. Bom. Eu quero indicar um livro aqui para quem está nos assistindo, para todos nós aqui, né? Seus Dias Estão Contados. Esse livro, assim, é top 5 dos livros que eu li. Fala sobre a mordomia do tempo. Pastor Felipe, como a gente utiliza mal esse recurso que Deus deu pra gente? A gente tem coragem, por exemplo, assim, de maratonar uma série de 8 episódios e não maratonar Mateus. Você entende? E que não é o maior livro da Bíblia. A gente fica horas e horas no celular fazendo o quê? Nada. E 10 minutos de oração é muita coisa. Você entende? Sim. Então veja, e voltando à questão da idolatria, a idolatria nem sempre parte de algo ruim, mas é algo bom que a gente não soube lidar. Não soube ter equilíbrio, administrar. Exato. Volta de novo do Porque, por exemplo, e falando de crianças, um filho pode ser um ídolo. Verdade. Mas um filho é algo ruim? Não. Não, é algo maravilhoso. Uma flecha, né? Mas qual eram os ídolos de Eli, o sumo sacerdote? Faz sentido. Ofni e Finéias. Deus fala para ele, você honra os seus filhos mais do que a mim. Entende? Então, a mordomia vai trazer isso, sabe? Os seus recursos são usados por amor ao dono. E a criança aprendendo isso desde cedo é importantíssimo, porque é melhor a gente... Como é que Spurgeon disse? É melhor a preservação do que o resgate, algo assim. Porque tirar alguém das drogas é muito bom. Mas preservar aquela criança de que chegue lá é melhor ainda. E evita outros transtornos, falando Exato. de crianças e adolescentes, Sim. acho que evita um sofrimento maior, né? Por conta que você não deixou ela sofrer coisa. Então, melhor evitar do que você ter que resgatar sobre isso. Misael, a gente vai ter que fazer parte 2, tá vendo? Você não queria e vai ter que ter parte 2. No sentido de que nem exemplo, você falando sobre isso, e eu quero até me aprofundar mais, poder a gente estudar sobre isso. A mordomia e a indisciplina da criança. Porque o que a gente sofre dentro de sala, seja escola ou seja ministério infantil, é que às vezes a criança não consegue administrar. Claro, não estou falando de questão neurológica, neurodivergente, isso, né, tenho essa propriedade para poder falar, mas ela não consegue esperar a vez dela, ela não consegue ter o tempo dela, e aí eu pergunto, e aí vai ser reflexo de casa, será que os pais estão ensinando sobre, agora não é sua vez, espera o tempo, e assim, faz muito sentido tudo isso, porque é coisa de 5 minutos, tem criança que não consegue esperar 5 minutos, para poder, e assim, não é uma neurodivergente, não tem nenhuma questão neurológica, por que disso? Mas por conta que às vezes os mordomos dessa criança que estão em casa não estão administrando, assim, tudo no tempo dela, ela faz do jeito que ela quer. Exato. E aí eu tô achando que eu estou fazendo algo bom, porque filho é algo bom que o Senhor nos deu, e não estou fazendo, e me tornou ídolo, ou seja, eu agrado ele, e vou gerar uma disciplina em escola, igreja, e o que eu mais sinto... Ou o ídolo pode ser o conforto também, não é o filho. Mas vai dar muito trabalho, então eu prefiro ficar na minha. Então o ídolo é o conforto. E aí eu atribuo que a escola e a igreja resolva sobre isso. E assim, que confronto você está nos trazendo, né? E engraçado que você traz esse tipo, não, no 12/8, né? A pressão ali, tranquilo. E assim, que orientações básicas, e aí você como pai, e você fala isso com propriedade, porque você traz essa paternidade do cuidado, do zelo, quem acompanha você e eu de perto, sei o quanto você não fala que é participativo porque é sua função, assim, você tá junto, porque hoje a gente vê às vezes, por questões de cargos, né, e ministeriais, às vezes a mãe cuida e o pai não, então assim, que orientações sobre mordomia você diria para os pais, para os homens pais, para poder caminhar os filhos de forma bíblica? Tem que ter a mentalidade de que você é um mordomo em tempo integral, né? Não, de qual ambiente você estiver, você é um mordomo. Pegando do começo do que você disse,
para depois chegar nesses conselhos aí, que eu espero poder contribuir, a igreja é um corpo. Sendo um corpo, ela tem muitos membros. Tendo muitos membros, eles têm funções variadas. É o que está em 1 Coríntios capítulo 12. Então, se alguma parte dessas funções estiverem desalinhada, todo o corpo vai sofrer. Então, nada vai adiantar, ou pouco vai adiantar, se o trabalho, por exemplo, infantil, você está aqui na sede hoje, né? Em tempo integral, corre todo o ministério, mas se o trabalho infantil for maravilhoso, se em casa os pais não derem conta. Entende que a obra de Deus ela é conjunta, sim, cada um no seu papel, cada um desempenhando a sua mordomia de acordo com a vontade de Deus. Sendo que o ministério infantil é apenas um braço, porque a educação mesmo, a Bíblia dá como responsabilidade dos pais. Sim. Entende? Então, pastor Felipe, eu sei do seu zelo também pela obra, o seu chamado ministerial, mas tem coisas que fogem do seu alcance. Você não vai poder em cada casa ver como é que os pais estão avaliando o cuidado com os filhos. Temos pais maravilhosos, mas temos alguns pais omissos, sem pensar em ninguém aqui, né? Eu estou falando assim no contexto geral, e outros que se atarefam tanto fora de casa que quando chega em casa não tem mais energia para lidar com os seus filhos ou com a sua família. Eu tenho mais de uma função, né? Estou aqui servindo ao pastor quando posso, estou também servindo ao deputado Paulo Corrêa Júnior, estou em Peruíbe, pastoreando, então é uma vida bastante corrida. Mas quando eu chego em casa, muda a chavinha. E é mordomia. Exato. Agora aqui eu sou, não que eu deixe de ser, mas eu estou num ambiente em que eu sou necessariamente o marido da Jéssica e o pai do Gael. Sim. Entende? Então, saio com ele, levo ele para passear, dou comida, dou banho. Sou participativo porque é meu filho também, né? A tarefa não é só da mãe. Mas vou dizer para você, é cansativo. Mas é o meu filho. E é o jeito que Deus quer que eu cuide. E eu vou ser recompensado por isso. E eu estou criando para o amanhã um cidadão de bem que vai glorificar a Deus. Porque isso vai interferir na educação dele. Então, uma dica. Nós vivemos aproximadamente 80, 90 anos. Alguns que são, assim, mais afortunados chegam a 100 anos, né? Mas não passa disso. O que é isso comparado a uma eternidade? Tem gente que diz assim, Felipe, um cantinho no céu para mim já tá bom. Já ouviu? Já. Se eu conseguir entrar pela porta e ficar espremido ali, tu vai passar uma eternidade espremido. Como assim, pastor Misael? Há níveis de galardão no céu. Sim. Assim como há níveis de punição no inferno. Há níveis de galardão no céu. Tá, e como eu sei, e como fazer para ganhar um grande galardão? Sendo um mordomo por excelência. Excelente, é isso. Bom, servo e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, qual é a dica? Tenta mentalizar. O que você quer estar fazendo daqui 5 milhões de anos? Aí a pessoa vai falar, mas eu não consigo porque eu nunca vivi isso. Essa é um pouquinho da dimensão da eternidade, né? Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, quando o juízo final ocorrer, enfim, quando o seu reino eterno for estabelecido mesmo, é dali para sempre. E aqui eu vou deixar um pouco mais folclórico, assim, mas os irmãos vão entender. A sua casa, as suas vestes, o seu cargo, tudo vai depender do que você está fazendo hoje. Entendi. Então aqui, pastor Felipe, é uma semeadura cuja colheita é na eternidade. Lá eu não vou semear. Lá eu vou colher. Então se eu sou um pai negligente, se eu sou alguém que não usa o meu dinheiro para o conforto, não só da minha família, mas também dos menos favorecidos, da palavra de Deus, se eu faço com o meu corpo o que eu quero, me arrependo, tudo bem, porque eu sou salvo. Mas se eu não sou um bom mordomo, eu posso ser salvo. Mas o meu galardão vai ser pequenininho. Ah, mas então
É servir a Deus por interesse? Também. Olha, porque a Bíblia é cheia de promessas. Eu sirvo a Deus porque eu amo, mas eu também tenho interesse em um galardão. Sim. Então tenho que unir as duas coisas. Então é pensar nisso, tá? Eu poderia fazer diferente, eu poderia fazer errado, eu poderia estar no conforto, enquanto eu devo estar trabalhando, mas se eu fizer o que eu devo, pode ser que aqui a disciplina me custe um pouco, mas na eternidade, o que são 80 anos para uma vida inteira, né? Isso vai nos confrontando e de forma tão saudável e bíblica, né? Porque eu gosto desse modelo aqui. Ó, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. Misael, te passou já 1 hora de bate-papo, Sério? Amém. conversando sobre isso. E eu tenho algumas outras perguntas, mas vou guardar essas perguntas. Tá bom. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus porque eu tenho certeza, e você começou falando sobre isso, que o primeiro confronto seria para nós, né? Então, nós aqui, os bastidores, e para as pessoas que vão ouvir. E eu queria que você também tenha a oportunidade depois de agradecer, mas e finalizasse com uma oração, porque eu saio daqui de verdade confrontado, porque eu preciso ser um bom mordomo. Eu acho que se tiver um like só ou um comentário, não tem problema. Porque assim, você gerou uma inquietação. Sim. Que a mordomia atinge todos os âmbitos da face da terra, e eu posso glorificar a Deus, seja no trabalho, em casa, em alguma defesa de alguma causa ambiental, Vanessa que vai gostar sobre disso, em defesa das crianças, dos adolescentes mais vulneráveis, e tudo isso, o nosso Senhor pensou nisso, né? E se a igreja, eu como representante da igreja, não estou ocupando esses espaços, é porque eu estou silenciando e porque eu não olhei para a Bíblia. Porque a Bíblia me dá esse norte. Então, assim, quero agradecer a Deus pela sua vida, por compartilhar isso com a gente. E fica aí a sua oportunidade de agradecer, mandar um beijo para a mãe, para o pai, né? E depois terminar com uma oração para que mais pessoas se despertem na palavra e sejamos mordomos fiéis a Deus. Amém. Uma fala antes. Por favor, porque o diabo ele é tão astuto que ele tenta desvirtuar o que a gente fala. Sim. Ele pega algo bom e tenta distorcer. O que eu estou dizendo? Muita gente que assistiu hoje, que não tinha essa mentalidade, firmou o compromisso de procurarei ser um bom mordomo. Mas o que eu quero dizer para você é que você vai falhar. E quando você falhar, porque João disse isso, né? Escrevo para que vocês não pequem. Mas quando pecarem, vocês têm um advogado. Lembre-se disso. Porque a primeira falha que você tiver, o diabo vai colocar na sua mente assim, já era. Começar do zero de novo. Não faz mais. Melhor viver como você estava vivendo antes. Então não. Então a busca pela excelência já é o que agrada a Deus. Porque perfeição nessa vida, Felipe, nunca. Então quando Jesus diz, olha, sede perfeitos, é maduro, primeira a intenção do texto, maduro, essa maturidade que a gente falou aqui hoje, e também a busca. Então buscar a perfeição que será atingida na eternidade já é cumprir essa instrução do Senhor. Então, seja um pouco mais maleável consigo mesmo. Tá? Eu falo para aqueles que se cobram muito. Sim. Agora, para aqueles que são negligentes, espero que não tenha ninguém, tome vergonha. Né? Então, o pastor ele tem o cajado para trazer os que estão longe e confortar os que estão em dificuldade ou em temor, e uma vara também para dar na cabeça daqueles que estão acomodados. Sim. Não é isso? Então, despertar. E a palavra de Deus é isso. Tá? Então, tome cuidado, não acredite nas mentiras do diabo, busque ser um mordomo por excelência, que Deus vai ser glorificado e a recompensa virá. Tá bom? Quero agradecer, pastor Felipe, pelo convite. Quanto ensaio, né? Para acontecer, mas aconteceu. E estou feliz, acho que contribui de alguma forma, você conduziu muito bem. E se Deus der uma outra oportunidade, estaremos aqui gravando a segunda parte. Vamos gravar uma série de 12 da sua pregação. Tudo bem, quem sabe. Um beijo para minha esposa, missionária Jéssica, que eu amo, o Gaelzinho, que vai assistir com certeza, e vai ficar, ele vibra quando me vê na tela, né? Tá bom? Todos os irmãos de Peruíbe, enfim, todos que acompanharam, que Deus possa edificar a sua vida através desse material, que o nome do Senhor seja glorificado, e quem está no estúdio aqui é o Manuel, tá ali, o Vitor também, que Deus abençoe vocês, tá bom? Pelo trabalho, por serem bons mordomos, né? Tá bom?
Oração? Oremos, por favor. Pai, te louvamos, te engrandecemos por esse tempo que passamos aqui. E esse programa, Senhor, foi realizado com o objetivo de glorificar o teu nome e edificar vidas. Em nome de Jesus. Se erramos em alguma coisa, que o teu Espírito Santo possa contornar a situação nos ouvidos daquele que ouvirão esse podcast. No nome de Jesus, Senhor, que tudo seja muito bem compreendido, que o teu Espírito Santo possa fazer a obra e que sejamos mordomos por excelência, Senhor, vivendo debaixo do teu senhorio para a glória do teu nome. Oramos pedindo a sua bênção sobre todos, de crianças a adultos, homens e mulheres, em nome de Jesus. Amém.